Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo e acompanhar a história de John Stott. É um importante pastor e teólogo inglês no século XX. Ele influenciou muitos pastores e igrejas e teólogos ao longo da história da igreja nesse século XX. Né? É uma pessoa bem importante, teve várias contribuições na área da teologia, então é por isso que eu vou falar sobre ele, para marcar presença nessa minha série sobre a história da igreja. Então você vai conhecer de forma resumida a vida desse brilhante pastor e teólogo que influenciou milhares de pastores e teólogos ao longo de sua vida, né? Como eu falei. Então espero que você goste desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. John Stott, 1921 a 2011. Foi pastor de pastores, servo da igreja em países do mundo todo e autor de mais de 50 livros, incluindo clássicos seminais como Cristianismo Básico e A Cruz de Cristo. A decisão pessoal e devota de John Stott de doar toda a renda de seus livros, olha só, toda a renda de seus livros e honorários por palestras, lançou e fez crescer a Langham Partnership, um ministério que reflete seu desejo de desenvolver e capacitar líderes bíblicos em todo o mundo. Então olha só como esse homem tem esse legado, né? Se doou dessa forma. John Stott nasceu em Londres em 1921, filho de Sir Arnold e Lady Stott. Seu pai era agnóstico, mas sua mãe tinha ascendência luterana. E a família frequentava a igreja All Souls em Langham Place, da igreja da Inglaterra. Uma das primeiras lembranças de Stott é de quando era menino, sentado na galeria da igreja, onde viria a se tornar reitor, jogando bolinhas de papel nos chapéus elegantes das senhoras lá embaixo. Ele frequentou internatos desde jovem e em 1935 foi para Rugby School. Apesar de frequentar a igreja com a família e ser confirmado na igreja anglicana em 1936, ele se descreveu como espiritualmente inquieto durante esse período. Abre aspas, como um adolescente típico, eu tinha consciência de duas coisas sobre mim, embora sem dúvida não pudesse articulá-las nesses termos naquela época. Primeiro, se havia um Deus, eu estaria afastado dele. Tentei encontrá-lo, mas ele parecia estar envolto em uma névoa que eu não conseguia penetrar. Segundo, eu estava derrotado. Eu sabia o tipo de pessoa que eu era e também o tipo de pessoa que eu ansiava por ser. Entre o ideal e a realidade, havia um grande abismo. Eu tinha ideais elevados, mas uma vontade fraca. O que me trouxe a Cristo foi essa sensação de derrota e de afastamento, e a notícia surpreendente de que o Cristo histórico se ofereceu para atender às próprias necessidades das quais eu tinha consciência. Fecha aspas. Em fevereiro de 1938, Stott conheceu o homem que o levaria a Cristo, Eric Nash, conhecido como Bash. Veio palestrar na União Cristã da Escola Rugby. Sua palestra baseou-se na pergunta de Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Após a palestra, Stott fez muitas perguntas a Nash, que as respondeu pacientemente. Naquela noite, ao lado de sua cama, Stott abriu a porta para Jesus. Não vi nenhum relâmpago. Na verdade, não tive nenhuma experiência emocional. Simplesmente me arrastei para a cama e adormeci. Por semanas até meses. Fiquei sem saber o que havia acontecido comigo, mas gradualmente adquiri uma compreensão mais clara e uma certeza mais firme da salvação e do senhorio de Jesus Cristo. Nos 5 anos seguintes, Stott foi orientado por Eric Nash, que era apaixonado por identificar e orientar a próxima geração de líderes, uma característica que caracterizaria o próprio ministério de Stott de uma forma notável. Após deixar a Rugby School, Stott foi aceito em Trinity College, na Universidade de Cambridge, onde estudou francês e teologia, formando-se com duas honras de primeira classe. Nash convidou Stott para assumir a liderança de seu ministério após a formatura, mas Stott já sentia o chamado de Deus para servir a igreja. Stott optou por permanecer em Cambridge e estudar teologia no Ridley Hall. Em seus últimos anos em Cambridge, as sementes para o futuro ensino e escrita de Stott foram plantadas. Ele foi convidado a escrever seu primeiro artigo para a revista nacional Scripture Union
e frequentemente convidado a proferir palestras na União Cristã do campus. No último ano de Stott, o reitor da All Souls, igreja onde ele passou a infância, discursou na União Cristã e logo depois convidou John Stott para se tornar o cura da igreja no centro de Londres. Em 1945, Stott foi ordenado na comunhão anglicana. Após apenas 5 anos como curador, pastor em treinamento, na igreja All Souls em Londres, em Largan Place, Stott foi nomeado reitor aos 28 anos. Nesse curto período, tornou-se evidente que Stott se dedicava tanto à pregação da palavra de Deus quanto à vivência do chamado divino para se envolver com seu povo. Nas palavras de seu biógrafo, Timothy Dudley Smith, John Stott forneceu um modelo para o ministério contemporâneo internacional no centro da cidade, agora tão amplamente aceito que poucos percebem sua natureza inovadora original. Logo após sua nomeação como reitor, Stott começou a incentivar os membros da igreja a participarem de um curso semanal de treinamento em evangelismo. Ele estabeleceu um culto para convidados mensal, com uma mensagem evangelística e uma oração noturna anglicana, e incentivou cursos de discipulado de acompanhamento para novos cristãos nas casas das pessoas. Havia cultos durante o almoço no meio da semana, uma reunião central na oração semanal e cultos mensais de oração pelos doentes. Stott lançou a Igreja das Crianças e cultos familiares. Nomeou um capelão para um grupo de lojas na vizinha Oxford Street e fundou o All Souls Clubhouse, um centro comunitário cristão. John Stott estava convencido de que um pastor precisava conhecer e compreender sua comunidade. Certa vez, ele até se disfarçou de morador de rua e dormiu nas ruas para descobrir como era. O interesse de Stott em ver a igreja crescer em missão e maturidade se estendeu ao mundo majoritário quando ele começou a visitar pastores e estudantes na América Latina, África, Ásia, Oriente Médio e além. Embora John Stott tenha recusado oportunidades atraentes e lucrativas de avanço dentro da igreja anglicana, seu impacto se estendeu além do All Souls para o resto do Reino Unido, onde desempenhou papéis importantes servindo a igreja, a universidade e a coroa. Quando Stott iniciou seu ministério ordenado, os evangélicos tinham pouca influência na igreja anglicana. Com o tempo, Stott elevou o perfil e o moral do jovem clero evangélico e ajudou a revitalizar a igreja britânica. Ele fundou a comunidade evangélica da Comunhão Anglicana para encorajar e desenvolver a comunhão. O ensino e a missão biblicamente fiéis na Igreja da Inglaterra. Atuou como presidente do Conselho Evangélico da Igreja da Inglaterra e da Assembleia Nacional de Evangélicos e como presidente da União das Escrituras e da Aliança Evangélica, entre muitos outros cargos de liderança. Stott também atuou por 4 mandatos como presidente da comunidade cristã de universidades e faculdades. Entre os anos de 1961 e 1982, ele foi capelão honorário da Rainha Elizabeth II por mais de 30 anos e recebeu a rara distinção de ser nomeado capelão extra em 1991. Então vocês estão vendo a importância desse homem, não só no contexto evangélico, cristão, protestante, mas também no contexto secular. A Rainha da Inglaterra reconhecia a importância desse homem. Um dos legados mais significativos de John Stott no Reino Unido surgiu de sua preocupação com o anti-intelectualismo de alguns cristãos. Em contraste, ele enfatizou a necessidade de relacionar a palavra antiga com o mundo moderno. Essa convicção o levou a fundar o Instituto de Londres para o Cristianismo Contemporâneo, que oferece cursos sobre as inter-relações entre fé, vida e missão para leigos cristãos pensantes. Não é surpresa que o historiador David Edwards tenha afirmado que John Stott foi o clérigo mais influente da igreja da Inglaterra do século XX, além de William Temple. Da mesma forma, o teólogo Alistair McGrath sugeriu que o crescimento do evangelicalismo inglês no pós-guerra pode ser atribuído mais a John Stott do que a qualquer outra pessoa. A trajetória de vida de Stott coincidiu com a rápida expansão do ensino universitário em todo o mundo e o crescimento de movimentos evangelísticos estudantis locais em muitos países. John Stott liderou os primeiros eventos evangelísticos para estudantes cristãos em diversas universidades novas, ajudando assim a despertar o interesse por uma evangelização sólida e baseada na Bíblia. Entre 1952 e 1977, John Stott liderou cerca de 50 missões universitárias na Grã-Bretanha, América do Norte, Austrália, Nova Zelândia, África e Ásia. A chegada de Michael Bogan a All Souls em 1970
permitiu que John Stott dedicasse mais tempo ao seu crescente ministério internacional. Desde então, Stott passou quase 3 meses por ano pregando e liderando o trabalho missionário no exterior, com mais 3 meses em The Rockies, seu retiro de escrita no país de Gales. Sua influência no evangelicalismo norte-americano é evidente pelo fato de ter atuado como expositor bíblico em 6 ocasiões na Convenção Missionária Estudantil de Urbana, realizada 3 vezes ao ano, organizada pela InterVarsity Christian Fellowship. No entanto, foi seu papel no Congresso Internacional de Evangelização Mundial de 1974 em Lausanne, Suíça, convocado por Billy Graham, o grande Billy Graham, que o levou a dizer sobre Stott, abre aspas, não consigo pensar em ninguém que tenha sido mais eficaz em apresentar a tantas pessoas uma visão de mundo bíblica, fecha aspas, e atribuí-lo ao trabalho de Stott como, abre aspas, um fator significativo no crescimento explosivo do cristianismo em partes do terceiro mundo, fecha aspas. Então, Billy Graham falando isso de John Stott. No início da década de 1970, enquanto viajava pelo mundo majoritário, John Stott ouviu líderes de igrejas clamarem por treinamento bíblico e livros de estudo para ajudá-los a crescer. Mais do que apenas ouvir, ele respondeu direcionando seus royalties de livros e honorários de palestras para fornecer os livros e o treinamento que pastores e líderes do mundo majoritário precisam para discipular seu povo com eficácia. O que começou com uma decisão pessoal e sacrificial de John Stott cresceu e se tornou o Ministério Internacional de Langham Partnership, que hoje atua em mais de 130 países para fornecer recursos bíblicos, bolsas de estudos para líderes emergentes e treinar pastores de base. Foi esse compromisso com a igreja no mundo majoritário e a amizade genuína com tantos de seus líderes que contribuíram para os seus livros, mais de 50, fossem traduzidos para diversos idiomas. Um dos títulos mais conhecidos de Stott, Cristianismo, um dos livros, mais conhecidos de Stott, Cristianismo Básico, vendeu 2 milhões de cópias e foi traduzido para mais de 60 idiomas. Não é de se admirar que a revista Time, de 2005, tenha nomeado John Stott como uma das 100 pessoas mais influentes no mundo. Isso é para nós vermos o tamanho da influência desse grande teólogo, esse homem de Deus, na época dele. Que Billy Graham o tenha chamado de o clérigo mais respeitado do mundo hoje, ou que John Pollock o tenha descrito como, na prática, o líder teológico do evangelicalismo mundial. O próprio John Stott gostaria de ser lembrado por estas poucas e simples palavras esculpidas em sua lápide, abre aspas, o qual resolveu, tanto como fundamento da sua salvação, como objeto do seu ministério, nada saber senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Lembrem-se dos seus líderes, que lhes pregaram a palavra de Deus, considerem o resultado da vida deles e imitem a sua fé. Hebreus 13, 7. E é isso, pessoal. Aqui está a fonte das informações desse vídeo. É um site que conta a vida do próprio John Stott, parte da biografia dele, porque a história dele é muito rica, mas aqui está um grande resumo. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também nesse vídeo para eu saber o que você achou desse vídeo e dessa série que eu venho fazendo sobre a história da igreja, e não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.